Mais uma polêmica da CVM agora é em relação aos fundos imobiliários e a distribuição dos dividendos. Como isso afeta a vida dos investidores e também dos fundos imobiliários. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E eu vou falar sobre a notícia que saiu da CVM nos últimos dias com relação aos fundos imobiliários. Que foi uma decisão ainda não unânime, que a distribuição dos lucros deveriam levar em consideração a base do lucro contábil e não a do lucro caixa, que é a forma que todos os fundos imobiliários utilizam atualmente. Primeiro a gente precisa entender como é que funciona hoje. Hoje, todos os fundos imobiliários ele leva em consideração a distribuição dos dividendos com base no lucro caixa, que é da seguinte forma: os cotistas ele têm direito a receber 95% dos aluguéis. Ou seja, o administrador ele recolhe esses aluguéis, paga os custos do fundo e depois distribui aos cotistas. Já a CVM, que ainda não é a decisão unânime, como eu falo mais uma vez, ela entende que deveria ser levado em consideração o lucro contábil. Como é que funciona o lucro contábil? O administrador do fundo deveria fazer da seguinte forma: recolher os aluguéis, depois levar em consideração a valorização ou a desvalorização dos imóveis, para depois retirar os custos e posteriormente distribuir os dividendos aos cotistas. A gente precisa entender bem como é que isso vai funcionar na prática. Quando se tem um imóvel, principalmente vai afetar os fundos imobiliários de tijolo, que tem imóveis físicos. Com o passar do tempo, os imóveis ele podem valorizar ou desvalorizar. Vamos primeiro imaginar um cenário. Um cenário que o imóvel ele se desvalorizou. Então, utilizando esse método do lucro contábil, quando recebeu o dinheiro dos aluguéis, levar em consideração a desvalorização daquele imóvel, para depois retirar os custos e distribuir aos cotistas os dividendos, muito provavelmente pode acontecer um prejuízo contábil. Se acontece um prejuízo contábil, ele não tem como distribuir os dividendos aos cotistas, porque apenas 95% do lucro pode ser distribuído. Então, se não acontecer lucro, se não houver lucro, não tem distribuição. Esse é o primeiro cenário. Já o segundo cenário é um cenário de uma valorização daquele imóvel. Estou levando em consideração apenas um imóvel, mas existem muitos fundos imobiliários que têm diversos imóveis espalhados pelo país. Então, pegando uma valorização, vamos supor que aqueles imóveis daquela região se valorizaram demais. Então, quando o administrador recolher esses aluguéis, levar em consideração a valorização daqueles imóveis, que retirar os custos, se vai ter um lucro contábil muito grande. Então, vai se tornar inviável a distribuição dos dividendos, porque se aqueles aluguéis eles representam R$ 100, vamos supor, e o lucro contábil foi de 150, então ele não tem como distribuir esse lucro para os cotistas. Então, vai acontecer da seguinte forma: ou um prejuízo contábil ou um lucro contábil muito grande. As duas formas ficam inviáveis para o fundo e também para os cotistas, porque no eventual prejuízo contábil não vai haver distribuição, como eu disse anteriormente. Isso aí afeta diretamente aquela proposta dos fundos imobiliários, que é uma previsibilidade dos rendimentos, dos dividendos mensais. E quando houver uma valorização dos imóveis, vai acontecer totalmente ao contrário. Aquele fundo ele vai ser obrigado a repassar aos cotistas 95% do lucro contábil, mas fica totalmente inviável porque o lucro contábil ele não vai representar o lucro caixa, que é o modelo utilizado por todos os fundos imobiliários atualmente. Antes de você se desesperar, correr para vender seus fundos imobiliários, que é o que algumas pessoas vêm fazendo nesses últimos 2 dias, aconteceu uma queda considerável em alguns fundos imobiliários, principalmente no Max Renda, que é o principal ponto de atenção nesse primeiro momento, mas que pode vir a afetar os outros fundos imobiliários também. Antes de você sair vendendo tudo, primeiro a gente tem que pensar da seguinte forma: não foi uma decisão unânime, e ainda assim que fosse, ainda não seria uma decisão final, ainda cabe recurso da parte dos fundos imobiliários.
Então é preciso ter atenção para que você não tome uma decisão precipitada nesse primeiro momento. Vale lembrar que a questão da tributação dos dividendos foi um assunto que foi falado ao longo de 2021 e que até o momento não passou. Então, tomar uma decisão no curto prazo, no calor da emoção, pode não ser a melhor decisão a ser tomada. Então, o primeiro ponto de atenção é esse: não toma uma decisão precipitada. O segundo ponto é o ponto da diversificação, porque se você tem apenas fundos imobiliários na sua carteira, você está exposto a apenas um mercado. E principalmente quando a gente não controla as regras do jogo, que na grande maioria não controlamos, as regras do jogo ela pode sempre mudar. E quando as regras elas são mudadas, a gente somos afetados muito fortemente. Então, se você está exposto apenas ao mercado imobiliário, o mesmo vale para ações ou qualquer outra coisa do tipo, qualquer outro ativo. Se você está exposto a apenas um ativo, você fica muito sensível às notícias do mercado e às regras que vão mudar ao longo do tempo. Eu não acredito que essa vai ser uma decisão que vai perpetuar nos fundos imobiliários. Eu acho que vai ser uma decisão que vai ser revertida. Porém, vale uma atenção. Se você tem apenas fundos imobiliários ou se você tem mais capital, uma exposição muito maior do que você gostaria de ter e você ficou tentado a vender todas as suas cotas, é preciso ter atenção e refletir se realmente você tem uma posição considerável naquele ativo ou se vale a pena você realmente correr totalmente esse risco exposto ao mercado imobiliário. Então essa é a mensagem do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais de última hora, porque muitas pessoas estavam pedindo para eu comentar lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o meu @ aqui em cima. Então é importante que você pare para refletir. Essa não é uma decisão que vai impactar, principalmente nesse primeiro momento, ainda não é uma decisão unânime. Acredito que não vai se perpetuar, mas você precisa refletir sobre as suas posições. Se você não está exposto demais ao mercado imobiliário e de repente se expor a outros ativos para diminuir o seu risco. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com uma pessoa que ainda está tentando entender o que é que está acontecendo com os fundos imobiliários e com essa possível decisão da CVM que, se acontecer de fato, pode afetar todos os outros fundos imobiliários. Bem, até a próxima.